Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Você também pode assistir nas nossas páginas sociais e ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje tenho uma convidada especialíssima, ela é minha xará, o nome dela é Lígia Militz da Costa, professora, pesquisadora, ensaísta e poeta. Bem-vinda ao programa, Lígia. Um imenso prazer te receber aqui. Prazer é meu e a deferência que me foi concedida aqui nesse momento me encanta. Muito obrigada. Obrigada, encanta a mim também. Já estava há muito tempo querendo te convidar para vir ao programa. Hoje ela veio de um modo especial, já está convidada para voltar outras vezes, porque o currículo dela é belíssimo, eu preciso te dar os parabéns, fiquei encantada, o modo de escrever e todo o conteúdo do teu trabalho, da tua carreira, grandioso. Parabéns. Muito obrigada. A Lígia Militz, ela é sócia fundadora da Associação Santamariense de Letras, desde 1986, quando foi criada, e também sócia fundadora da Academia Santamariense de Letras, criada em 2006. E a SL está em festa, ela celebrará em 15 anos de existência no dia 8 de novembro, essa semana. Então, eu convidei a Lígia Militz para indicada também pelo seu presidente, né, o João Marcos Adé de Castro, para falar sobre a história e a construção da SL, que eu entendi, então, que depois de 20 anos ela se torna uma academia. Como é que aconteceu isso? Pois é, aconteceu o seguinte, quando nós editamos a antologia número 20 da Associação Santamariense de Letras, eu tinha muito contato sempre com a PUC do Rio Grande do Sul, tinha terminado doutorado já. Aí conversei com a Aristilda e disse: Aristilda, vamos levar o professor Dr. Elvo Clemente, talvez tu o tenha conhecido, não sei, mas ele era pró-reitor de pós-graduação e sempre acompanhava e estimulava muito a nossa associação. Que bacana. Aí marcamos, fomos lá e fomos recebidas por ele. Levamos a antologia dos 20 anos e ele disse: mas o que vocês estão esperando para transformar essa associação com esse trabalho todo realizado em academia? Aí ele era presidente da Associação Rio Grandense de Letras. Puxou já o estatuto, que é impresso, né? É um fascículo muito bonito, e nos passou: inspire-se aí. E aí torcemos para Santa Maria e começamos a conversar com os colegas, isso era agosto de 2006. Aí conversa vai e vem com os colegas, e a maioria dos colegas foi unânime em aceitar, e nós tivemos uma liderança jurídica, que era o Antônio Augusto Ferreira, maravilhoso, vai ser alvo de um próximo sarau da academia. E o Antônio Augusto nos ajudou a adaptar o estatuto da Academia Rio Grandense de Letras para a Academia Santamariense de Letras, considerando as circunstâncias da nossa associação, já existente há 20 anos. E aí a coisa foi indo e acabamos aprovando, e fomos empossados pelo próprio irmão Elvo Clemente, que veio aqui. Que bacana. E além de empossar os 15 fundadores,
ele também possui a dona Águida Brazali Leal como sócia honorária, que a gente tem esse orgulho, né, de ela ser uma acadêmica honorária, e mais 2 beneméritas, que também foram a professora Ceres Bevilacqua e a Ione Rorato Mainardi. Mas há uma grande diferença, Lígia, é a seguinte, é que o regulamento de uma academia é diferente do que era a associação, onde as pessoas que escreviam entravam, não é? Eu gosto de escrever, a gente via que escrevia bem e aceitava, mas uma exigência era ter livro publicado de exclusiva autoria. Então, de todos os nossos associados na então ASL, só puderam passar para a academia os que já tinham obras publicadas de exclusiva autoria. Aí ficamos em número de 15. Mas as coisas com o tempo prosperaram, tanto é que hoje, né, em 2021, nós temos 33 cadeiras ocupadas, ainda que contando com alguns que já faleceram, lamentavelmente. Mas, na verdade, nós temos 18 pessoas que entraram depois dos 15 fundadores. E queremos mais gente. Claro, eu tô louca para entrar. Eu tô vendo que tem, eu tô vendo que tem gente escritora aqui, já ganhei um livro, né? Isso, eu tenho escrito assim coletivas, né? Junto com outros. Mas já tenho preparado mais de 50 poesias para publicar, ou outros textos, mas tem que ser o solo, né? Então tu vai ficar no nosso alvo. Como critério. Eu conheço vários acadêmicos, que alguns já estiveram aqui, né? O Moisés, o Máximo, né? Conheço a Aide, conheço a Irene, o João Marcos e o Auri, né? Alguns já vieram aqui. Tu já estava na minha lista, que bom que tu veio hoje. Mas tem muita coisa para conversar contigo. Olha só, então, depois tu atuou e atua ainda como coordenadora da comissão eleitoral, né? Editorial e é organizadora e coautora das antologias publicadas pela ASL. Aqui nós temos uma. Essa aí é a última, exatamente. Essa aqui é a última. Fala um pouco assim dos critérios ou dos conteúdos, né? Porque eu conheço outras antologias, por exemplo, que são poesias, são crônicas. Qual é o conteúdo destas que a ASL... As nossas antologias... E desde quando? Vou falar das da academia, né? Sim, da academia. Deixando as anteriores. Na verdade, elas contemplam os nossos escritores e eles podem... se apresentar em até 10 páginas. E eles podem escrever em prosa ou poesia. Então, desde que o total não exceda a 10 páginas. Né? Então, nós temos autores que escrevem poesia, conto, crônica e ensaio. Quer dizer, as nossas antologias são divididas em dois grandes gêneros, poesia e prosa. E na prosa nós temos a crônica, o conto e os ensaios. Então, com isso, separamos por páginas e títulos, né? E as pessoas têm essa liberdade de se expressarem artisticamente da forma que elas preferem. Sim. E claro, Lígia, que esses textos vêm até a comissão editorial, eles são recebidos pela diagramadora, que faz uma proeza de conseguir, mesmo com qualquer tipo de configuração do computador, ela consegue fazer um copião. Sim. Mas esse copião já vai para ela, esses textos já vão para ela, revisados por um professor de português. Sim. Que nós indicamos o nome dos professores. Porque a comissão editorial não tem condições de arrumar tintim por tintim. Então os textos já vão revisados para ela nos manda o copião revisado e aí começa o trabalho, o serviço da comissão editorial. Quer dizer, nós temos colegas que trabalham na prosa, na poesia e nos ensaios. E os dois coitadinhos que são os organizadores, que agora eu tenho um companheiro que me ajuda, de uns 3 anos para cá, que é o Evandro Weiger Caldeira. Aí nós, além de a gente estar num dos grupos de gênero literário, nós depois lemos a obra toda, ele e eu, para fazer uma revisão
boa. E assim mesmo escapam coisas. É, né? É incrível. É verdade. Dá trabalho, mas às vezes escapa mesmo, né? Um errinho. E nós selecionamos os textos, quer dizer, no copião, conforme os textos que são apresentados, a gente tem o direito, isso está colocado no estatuto, a comissão editorial tem o direito de fazer uma seleção dos textos que são adequados, são os melhores para sair na antologia, para representar a nossa academia. Claro, tem um filtro, né? E os escritores é que pagam também a edição, a publicação, enfim, tem um custo, né? Não é a academia que paga sozinha. Os livros saem bem caro, como tu sabes. Eu sei. Mas, na verdade, nós temos uma anuidade. Ah, uma anuidade. Uma anuidade para os efetivos e uma unidade para os correspondentes. Correspondentes pagam 50% e ganham o mesmo número de livros. Tem que morar em outra cidade. Mas, assim, a anuidade não é barata, né? Ela é em torno de R$1.000, um pouquinho mais. E geralmente a gente dá um desconto quando a pessoa paga à vista, né? Se não parcela em 3, 4 vezes. Mas desse valor das anuidades é que saem as edições. E os autores ganham os livros sem pagar mais nada. Nossa! Só as anuidades. Olha só. Eu faço parte também da academia, aquela internacional de artes, ciências e letras, que tem a sede em Cruz Alta aqui, né? É bem bacana também. Bom, e sobre os concursos e premiações que a academia, porventura, promove com qual objetivo, quem pode participar, como é que funciona? Nós temos, atualmente, a gente fez a questão de uns 2, 3 anos atrás, não chega a ser bem um concurso, mas é assim, é o Prêmio Destaque ASL. Então, com isso, no final do ano, a gente faz uma votação em qual colega se destacou na poesia. Aí votamos secretamente. Que bacana. E aí temos um troféu que vai dar para o fulano com o nome dele impresso em metal, tudo direitinho. Prêmio ASL, destaque poesia, ano tal. Ensaio, poesia, conto, crônica. Bom, esse é um prêmio menor, mas que a gente faz. Está fazendo e com isso as pessoas leem melhor o livro. Claro, eu acho de grandíssimo valor, por menor que seja. Porque isso aí foi ideia do nosso presidente, é uma forma de tu valorizar o texto do colega. Né? E também temos concurso de literatura infantil. Esse sim, esse concurso é espetacular. Tu tem os livrinhos, uns exemplos aí, né, desses livrinhos infantis. Nós, lamentavelmente, paramos em 2020, 2021, não saiu esse concurso. Saíram já 9 concursos de literatura infantil Inês Sofia Vargas. E aí, esses livrinhos, nós imprimimos também com os nossos valores das anuidades e todos os nossos livros, Lígia, são distribuídos gratuitamente nas feiras do livro e entregues nas escolas, nas bibliotecas. E as crianças que vão à feira do livro ganham esse livro, assim, a mão cheias. Que bacana, e ficam felizes. Então, adoram, né? Então, e temos também um outro prêmio, que é o Prêmio Academia Santa Maria de Letras, que de 2 em 2 anos nós temos uma comissão, que claro, depois ela é aprovada, essa decisão, de o livro que mais se destacou nas edições feitas em Santa Maria. Nós já tivemos 2 prêmios, um deles foi para Isabel Mariano da Rocha, sobre Mariano da Rocha Filho, fotobiografia, e o outro foi para o Abdon, é um médico que escreveu sobre o livro Ulisses. Então é uma coisa assim completamente absurda quase a extensão desse livro dele, porque o livro é muito difícil, né? Tu sabe disso. E ele escreveu um senhor livro onde ele explica com notas e tal toda essa formulação do livro. É um espetáculo. São os 2 prêmios. Agora nós já estamos pensando no 3º prêmio, só que essa questão de não ter a parte presencial complica um pouquinho. Mas estamos quase terminando, né, com isso, como mantemos os cuidados e logo, vocês têm seguido com as lives, pelo menos com os saraus, né? Nós precisamos fazer um rápido intervalo e continuamos conversando com a escritora Lígia Militz da Costa no próximo bloco. Esperamos vocês.
Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Estamos conversando com a escritora Lígia Militz da Costa. Lígia, vamos falar um pouquinho sobre a tua carreira, né? Tu é atuante na vida cultural de Santa Maria, sempre foi. Há bastante tempo, foi patrona da 38ª Feira do Livro de Santa Maria, em 2011. Teve inúmeras distinções e honrarias na tua carreira. Um deles foi o prêmio Evandro Ber, que eu estava lá presente, né? O Oscar da Cultura de Santa Maria, em 2019. E então eu gostaria que tu falasse para o nosso público sobre você como aluna. Eu percebi no teu currículo que desde criança, adolescente, aquilo foi galgando uma estrada para ti, né? Que foi construindo. Eu senti assim, a tua carreira estudantil foi importante para a tua escolha para cursar letras. Como é que nasceu este amor pelas letras? Pois sabe que às vezes eu fico me perguntando, né, como é que é esse negócio. Aí eu fico construindo e revendo o curso primário, São Pedro do Sul, a cidade do coração, a gente sabe como foi onde tu nasceu, né? Então, no primário, no grupo escolar 29 de junho, eu tive excelentes professoras. E uma delas, ela sabe que houve uma época, Lígia, eu acho que não é o teu caso de lembrar, mas os professores tinham um plano de aula e um aluno tinha que sempre fazer alguma coisa para eles colocarem nos seus arquivos. Sim. E essa professora, volta e meia, me dava a folhinha do arquivo, que tinha aqueles furinhos para colocar no arquivo, sabe? Sei. E aí eu tinha que escrever. Ela começava as aulas assim: linguagem, leitura silenciosa, oral, vocabulário e interpretação. Todas as aulas dela, no quarto ano primário, começavam assim. Eu achava aquilo tão interessante, sabe? Porque isso aí vale hoje, Lígia. Vale. Até não hoje, é? Quer dizer, tu fazer uma leitura silenciosa, uma leitura oral, comentar o vocabulário e aí interpretar, é isso que tu precisa. Sim. Quer dizer, aquela época aquilo, sabe, já me deixou muito envolvida. E eu gostava de palavras. Em casa, mãe ensinava revista, a gente tinha alguns livros. Eu mandava buscar revistas, consegui inventar umas palavrinhas cruzadas, mandei para a revista Grande Hotel, que ela assinava, as horizontais, verticais, os desenhos. Saiu publicado e ganhei um livro de presente. Que legal! Isso tu tinha que idade? Eu tinha, acho que uns 8 anos. Tu vê, né? Quer dizer, identificou, né? Não, eu já gostava das palavras, né? E os teus pais tinham algum vínculo com isso? Meu pai, os dois de origem alemã, né? Trabalhavam muito com dicionário alemão e português. E era ligadão nas palavras, mas faleceu muito cedo, infelizmente. Mas escrevia super bem. Eu tenho cartas datilografadas dele, que ele mandava para o irmão, que tinha voltado da guerra. E foi um material que a gente conservou. Sim.
E tocava também instrumentos musicais. Então tinha já um pouco no teu DNA essa informação. Eu acho. E ele tinha livros de poemas que ele copiava também. Interessante, né? E depois no ginásio eu levei um susto porque uma professora que era muito assim austera, Diva Rolim, nunca mais ouvi falar dela, mas ela tinha fama. Aí na primeira redação ela me deu 10. Aí eu levei um susto pavoroso, né? Mas o bom do Colégio Centenário, fui da época das internas com as misses lá. Sim. E o ensino delas de língua estrangeira era um espetáculo. Eu me identifiquei muito com as letras ali, aprendendo, Sim. né? O inglês, principalmente, a professora de francês era maravilhosa, e o português. Então, eu fui me introduzindo na afeição pelas letras. E já gostava de palavra mesmo. Sim. Né? E aí, depois fui fazer normal, como todo mundo gostava de fazer e tinha que fazer. Gostei muito da normal. Mas já vi que não era meu caminho seguir a pedagogia, que o meu negócio era letras. Que legal. E aí na faculdade tive estímulo. Eu sempre acho, Lígia, assim, ó, que os professores são nossos grandes guias. São, sim. Né? Então eu tive pessoas assim que me influenciaram e continuam influenciando até hoje. Gilma Consuelo na faculdade, no mestrado Afonso Romano de Santana, Sim. que até hoje a gente se comunica, no doutorado Regina Zilberman, e pessoas que foram assim importantes para me estimular a publicação. Isso é maravilhoso. Então, que achavam que eu tinha café no bule para escrever. Não, esses professores valem ouro porque eles nos estimulam para seguir, né? É isso aí. E eu percebi no teu currículo essa base, como é importante essa base educacional ali quando tu escreve sobre o centenário, as aulas que tu teve com as irmãs. Eu achei fantástico, porque tudo isso com as missionárias, com as missionárias, isso leva... Depois, então, já está formando a estrada do sujeito. Que chance que a gente tem, né? Que lindo isso. Olha, eu tenho uma gratidão imensa. Muito bonito. Bom, depois, então, você depois começa a publicar, né? Depois da tua formação, tu tens mais de 70 artigos publicados em jornais de várias cidades brasileiras, Santa Maria, Porto Alegre, Salvador, Brasília, envolvendo crítica literária, cinema, TV e artes plásticas e cerca de 30 ensaios em revistas especializadas e capítulos de livros. Eu gostaria que tu comentasse sobre este livro, A Poética de Aristóteles, que foi publicado pela Ática, São Paulo, Princípios, número 17, em 1992, é isso? Tem já uma outra publicação. A edição nova tem uma capa um pouquinho diferente, mas a coleção Princípios está toda assim. Do que trata essa obra? A Poética de Aristóteles, que eu vou gostar. É um dos meus capítulos da tese de doutorado. Aí, por orientação da professora Regina Zilberman, que orientou o trabalho todo, ela achou que a gente devia conversar com o pessoal da Ática, em São Paulo, né? E, de fato, esse texto foi aceito para ser publicado na coleção Princípios, que é muito prática, né? Mas a Poética de Aristóteles, eu virei muitas madrugadas, até 5, 6 da manhã. Eu chorei quando eu terminei de analisar. Porque para trabalhar com a Poética, ela tem só 26 capítulos. O Aristóteles resumia, e os alunos é que tomaram nota. Então, o que sobrou da Poética são esses 26 capítulos em textos bem curtinhos, são poucas páginas. E eu trabalhei com 3 traduções, e uma delas é uma francesa, de 600 e poucas páginas, por causa das notas. Então, o envolvimento é muito grande. Mas o bonito do Aristóteles, ele tá vivo hoje. Quer dizer, o que ele diz é importante para nós hoje. E tem a ver contigo, que é uma artista, né? Porque tu também deve ter informações sobre ele. Mas quem definiu a arte como representação foi o Aristóteles. É de lá que vem esse conceito. Porque ele dizia que a arte não é imitação da vida, ela é representação do movimento da vida. Então, interessante. Ele diz representação porque ele se baseia principalmente na tragédia.
E a tragédia exige um palco com uma encenação, onde os atores fazem de conta que aquilo é a realidade. Mas a história é outra, é ficcional, né? Mas por isso é que a arte não é cópia do real. A arte é uma representação daquilo que tu pode imaginar, mesmo a arte abstrata. Da criação da pessoa. A criação, e ele vai dar as regras, né? Quer dizer, tu tem que ser capaz de compor uma história e dar uma unidade coesa a ela. Se tu não tem essa capacidade, não sai uma obra de arte. Né? Pode perder a arte, perder a graça, né? Então realmente tu te envolve tem que ter muito conteúdo com a poética. E esse livro, na verdade, até hoje continua sendo resenhado em várias universidades. Pois é, eu esqueci de comentar isso. Ele é indicado, né, por professores, usado nas universidades. Quando eu olho às vezes na internet o que as pessoas já fizeram e continuam fazendo, as consultas e a retomada, o que é a mímese, que é a representação para Aristóteles a partir de Lígia Emília da Costa. Então esse livro realmente, eu às vezes olho de novo porque gosto muito da síntese que eu consegui fazer. Muito legal, mímese e verossimilhança. Isso aí podemos falar mais tempo sobre isso. Dá papo para manga. Vamos fazer uma entrevista só sobre Aristóteles. Eu queria falar um pouco, ela tem muitos livros, eu achei interessante também um outro, o que eu gostaria que tu comentasse. Tu presidiu a SL no período de 2008 a 2012, a academia, e de 2016 a 2018. 3 gestões. Três gestões, sendo detentora da cadeira número 3, cujo patrono é Felipe de Oliveira. Então, eu gostaria que tu comentasse sobre o Felipe de Oliveira, quem é ele, por que tu escolheu ele como patrono, né? E como é que foi escrever sobre ele? Eu não sei se tu trouxe o livro, eu trouxe. Esse aí foi o primeiro livro sobre ele. Quando eu fazia o doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, porque eu fiz o mestrado na PUC do Rio de Janeiro, né? E aí eu fui convidada pelo Instituto Estadual do Livro, que era dirigido na época pela doutora Regina Zilberman. Eles fizeram essa série chamada Série Rio Grandense. Letras Rio-Grandenses, o nome da série. E aí, cada um desses livros tratava de um escritor já falecido de renome no país. Aí ela disse, Lígia, tu faz sobre o Felipe de Oliveira? Eu disse, faço. E eu já admirava o Felipe porque ele era santamariense e era muito bem aceito aqui e conhecido. E eu gostava dos poemas dele. Aí então é que eu fui fazer uma pesquisa consistente sobre a obra dele e pude aprender mais sobre ele, da vida, no livro Memórias de João Daut Filho. Espetacular esse livro. E eu faço uma síntese aí nesse livro, no primeiro, e depois vai de novo para as obras completas, toda a questão da vida dele e como é que foi a questão do assassinato do pai dele, 12 dias antes de ele nascer. Olha só. Que o pai estava caminhando com a mãe em frente ao fórum, na praça ali, né? Quando levou um tiro. 12 dias depois o Felipe nasceu. Quem assumiu o Felipe como tutor foi o tio, irmão da mãe dele, que era o João Daut Filho. Essa pessoa brilhante de Santa Maria que tanto bem fez para a cidade. Né? Sim, então isso tudo está explicadinho aí em poucas palavras. Lígia, nós precisamos encerrar o programa, já me fizeram o sinal lá, mas eu ganhei esse livro e eu quero que tu faça um pequeno comentário sobre ele, sempre no meu coração, de que se trata, qual foi a inspiração, é um livro de poemas teus, é isso? E já estou com vontade de juntar os outros num outro livro. Ótimo. E aliás tem mais outros planos de livros. É o seguinte, eu tinha vários poemas, a gente tem um pouco de constrangimento de escrever poemas, porque na universidade nosso negócio é ensaio. E a universidade tem até um certo preconceito com pelo menos nas letras, com a criatividade. Né? Assim, o negócio é o texto científico. O que é ensaio para o nosso público entender? Porque tu é uma ensaísta, já escreveu vários. Ensaio é um texto crítico sobre alguma obra. Tá, é um ensaio. E é onde eu me identifico mais no ensaio. Mas eu gosto de poesia também, e aí tinha uns versinhos lá. Mas esse livro aí, para ser breve e encerrar, ele tem esse título porque esse é o nome de uma canção. Talvez tu não conheça, mas existe uma música chamada Sempre no Meu Coração, na internet tu pode ouvir. Vou ouvir. E
E a minha mãe cantava, sabe? E tem um poema para ela aí, onde eu digo legal. isso, que ela cantava essa música. E aí eu disse, eu vou homenagear minha mãe com o título do poema e que a música também. E tem um outro poema aí que eu falo de uma tia que cantava balalaica. Ah, conheço. Já ouviu falar? Já. Que coisa mais legal. linda, né? São muito lindas. Então, a balalaica. esses são poemas assim mais de teor reflexivo. Eu sou mais assim, meus poemas são mais de reflexão. Uma colega agora mesmo que leu o último livro, acho que esse aqui, tem uns poemas meus. Ela mandou me dizer, Lígia, os teus poemas são mais para a gente analisar. Ah, que legal. Tu vê que existem semelhanças, né? A minha mãe também gostava e gosta daquela música da Dolores Duran, A Noite do Meu Bem, que eu gosto então também de cantar. Olha, já é uma dica aí para quem sabe colocar o nome de um livro. Se inspirar e fazer um poema. Gostei. Lígia, infelizmente nosso tempo já estourou e eu vou te convidar, já está convidado outras vezes para voltar, para a gente terminar essa pauta aqui, esse roteiro, porque ficaram coisas para trás. Muito obrigada pela tua presença aqui, pela tua vinda. E parabéns para a ASL, para a academia. Muito obrigada, fico encantada de ter participado contigo, esse teu diálogo tão fraterno, tão amistoso e ao mesmo tempo assim, que nos eleva. Muito obrigada. Que a arte nos eleva. Muito obrigada. Não é? E esse foi um momento prazeroso de muita arte. Muito obrigada. Realmente eu ia dizer que esse encontro é sempre uma arte de fazer o belo, né? E a Lígia é também, assim como ela sempre foi estimulada desde criança, né, a fazer suas coisas, ela sempre me traz uma palavra de estímulo. Isso é muito, muito positivo, muito bom. Muito obrigada. Que bom. Obrigada. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Você pode assistir na televisão Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados às 20 horas. E você pode também ser um apoiador deste programa. Envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Não esqueça de dar uma passadinha na minha loja virtual, ligiamarques.com.br, e ver as peças que eu pinto que estão lá à venda, inclusive os livros onde eu escrevo. Foi um prazer ter estado com vocês. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.